Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente no nosso canal Mara Diverso para dar continuidade ao trabalho que nós fazemos todos os sábados à tarde, que é gravar uma lição dos nossos estudos bíblicos. Hoje nós estamos na lição de número 9, que tem por título A Verdade sobre a Morte. E nesse momento nós vamos, nossos auxiliares vão cumprimentar vocês. Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? O Vicente cumprimentando, eu, Mara Diversos, vocês já me conhecem também, aliás, vocês já conhecem o nosso grupo de estudos bíblicos. E como eu disse, estamos na lição de número 9, a verdade sobre a morte. Vamos fazer a nossa oração antes de iniciar esse estudo de hoje. Então, vamos neste momento fazer a nossa oração. Querido Deus, nosso Pai eterno, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia e por nos dar essa oportunidade de transmitir a tua palavra através desse veículo que é o YouTube. Que o Senhor entre em cada lar, visite cada família que vai assistir esses vídeos, que abençoe esses lares, essas pessoas com saúde, com proteção, com tudo que for da tua vontade, e que nosso estudo possa chegar a essas pessoas e criar efeitos de paz, de amor, de bondade e principalmente de desejo de um dia estar com o Senhor no céu. Pedimos as tuas bênçãos, a capacitação através do teu Santo Espírito para ministrar a tua palavra neste momento. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Então, como eu estava falando aqui na introdução, diz assim, o que acontece a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para se responder a essa pergunta são muitas, e a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolvem o assunto e aumentar as dúvidas. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança, que só pode ser encontrada na palavra de Deus. Então, já deu para vocês perceberem que esse estudo vai trazer grande esclarecimento para um assunto que é tão controverso como o assunto da morte, Então, nós vamos prosseguir aqui agora na lição de número 1, que pergunta assim: que material Deus usou para criar o homem quando Deus fez Adão? Quais foram os materiais que Deus usou? Essa resposta, vocês que já estão com a sua Bíblia aí, podem estar relendo o que nós estamos falando aqui, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai responder essa pergunta sobre os materiais que Deus usou para fazer Adão, o primeiro ser humano criado por Deus. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vocês viram na resposta de Gênesis 2,7 que após Deus fazer o homem do pó da terra, Deus soprou nas narinas, ou no nariz, e o homem passou a ser uma alma vivente. Existe uma diferença muito grande nessa afirmação. O homem passou a ser uma alma vivente. Então veja bem, nós somos uma composição matemática. O nosso ser, nosso corpo é uma composição matemática, que é o seguinte: nós somos feitos do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego de vida. Deus fez isso, E aí, portanto, somos essa fração matemática que é pó da terra mais fôlego de Deus, que é igual a alma vivente ou ser humano. Então, essa é a nossa composição. Pó da terra, sopro de Deus, alma vivente. Somos nós, seres humanos. Essa é a resposta. Como a Bíblia se refere à alma, vamos ver Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas,
como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, todas as almas são de Deus, e a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, todos os seres humanos são de Deus. O ser humano que pecar, morrerá. Vamos ver mais ainda, Gênesis, capítulo 46, versículo 27. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Veja que aqui está falando da família de José. O pai de José e os irmãos de José que foram para o Egito para se encontrar com José lá no Egito. E diz que foram 70 almas. Então, como nós já estamos lendo desde o início, almas são pessoas, ou seja, foram 70 pessoas que foram para o Egito para se encontrar com José. 70 almas, 70 pessoas. Todas as almas são minhas. Portanto, alma significa pessoa viva. Então, continuando aqui, para onde vai a pessoa ou a alma vivente após a morte? Vamos ver a resposta que está em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E ainda complementando a resposta, vamos ver o que está escrito em Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então, esses textos que foi lido aqui deixam bem claro que os mortos não têm conhecimento de nada. Tem os mortos conhecimento de coisa alguma? Não. Não nos é possível ver ou falar com quem já morreu. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. Então, continuando aqui, na pergunta de número 4. Quem unicamente possui imortalidade? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele, honra e poder eterno. Amém. Então, o único que possui imortalidade é Deus. Somente Deus tem a imortalidade. A pergunta 5. Sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? Em que condição? Vamos ver Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, vocês lembram que no estudo de número 1, nós lemos sobre isso, né? Sobre a árvore da ciência do bem e do mal, que estava no meio do jardim. E Deus tinha dado essa ordem para Adão e Eva: não comerás do seu fruto, para que não morrais, né? E aí vem a serpente, como eu acabei de falar na outra resposta ali, veio a serpente e enganou Eva dizendo que é certo que não morreria. Se eles tivessem ouvido, obedecido à voz de Deus e não tivessem comido aquela fruta, aquele fruto, eles teriam sido imortais, né? Nós teríamos nascido em outras condições, não conheceríamos o pecado. Então, sob essa condição, eles seriam seres imortais se não tivessem comido daquele fruto. Mas como eles comeram, então nos tornamos seres mortais. Todos nós morremos. Então a condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento
conhecimento do bem e do mal, ou seja, obedecer, né? Mas como não obedeceram, então todos nós somos seres mortais, todos nós morreremos. A pergunta de número 6. O que o pecado ocasionou ao ser humano? Vamos ver Romanos, capítulo 5, versículo 12, depois Romanos 6, 23. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado trouxe a morte, que por sua vez passou todos os homens, né? Então, todos morremos. Ainda bem que lá em Romanos 6 existe essa promessa, né? Porque o pecado passou a todos os homens, mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, né? Amém por isso, né? Então, aqui a pergunta de número 7. Como Jesus considerou a morte? Vamos ver o livro de João, Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 11 até o 14. Isso dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então, como Jesus considerava a morte? Sendo como um sono. Lázaro, vocês conhecem, né? Os que têm o hábito de estudar a Bíblia, conhecem a história de Lázaro, né? Irmão de Marta e de Maria, que tinha morrido já fazia 4 dias. E Jesus foi até o túmulo onde Lázaro estava, mandou que retirassem a pedra e chamou Lázaro para fora. E uma das irmãs ainda disse: Senhor, já cheira mal, já está morto de 4 dias. Mas Jesus considerou a morte como um sono. Por quê? Porque Jesus, ele é a vida. Ele mesmo disse que eu sou o caminho, eu sou o caminho e a vida, né? Então, ele sendo a vida, ele dá a vida a quem ele quiser. Então, Jesus afirmou que a morte é um sono. Para ele, a morte é um sono. Que bom, né? A pergunta 8. Por que até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Até quando? Vamos ver Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. E ainda complementando aqui essa pergunta, vamos ver a resposta também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Para quem não sabe, 1 Tessalonicenses está no Novo Testamento, já quase lá no finalzinho do Novo Testamento, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vai dar uma complementação nessa resposta aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós já estudamos no passado sobre as 2 ressurreições e lá diz que bem-aventurados ou felizes aqueles que terão parte na primeira ressurreição. Então, até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Até a segunda volta de Jesus, que é para acontecer a primeira ressurreição, tá? Então, até a segunda vinda de Jesus. Aí é quando esses mortos ressuscitarão, terão parte, os que morreram salvos e os que estiverem vivos também salvos, terão parte nessa primeira ressurreição de Cristo, que vai acontecer na sua segunda vinda, que a primeira foi quando ele veio e nasceu aqui, né? E a segunda é quando ele virá buscar os salvos, tanto os que estão mortos, que vão ressuscitar, como os que estão vivos, que todos serão transformados e encontrarão
com ele nos ares, certo? Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 até o 53. Eis que fugindo no mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, devemos ficar felizes, né? Porque qualquer tipo de sofrimento que nós passarmos aqui, mas se nós estivermos com Cristo, seguindo o que Ele nos ensinou, se estivermos aguardando com alegria a sua volta, nós vamos ter essa felicidade de, mesmo que estivermos mortos, mas a palavra de Deus nos garante que no abrir e fechar de olhos, como a velocidade de um abrir e fechar de olhos, Jesus vai nos conceder a ressurreição e, finalmente, a imortalidade. Aí nós vamos receber a imortalidade que tínhamos perdido desde quando os nossos pais lá no Éden, Adão e Eva, obedeceram à voz de Satanás através da serpente e comeram daquele fruto que, se eles não tivessem comido, eles iam ser imortais, mas a partir do momento que comeram, eles receberam a morte, né? A recompensa da morte que passou a todos os homens, assim como nós lemos nesse estudo, e todos passaram a ter a morte, né? A morrer. Então, quando Jesus voltar, Ele vai nos dar a vida eterna, e aí vamos ser seres imortais e viver com Ele no céu por 1000 anos, como nós já estudamos sobre isso. Como eu já falei aqui atrás um pouquinho, se vocês desejarem conhecer todos os temas que nós já estudamos durante essa série de estudos bíblicos, vocês podem ir lá desde a lição de número 1. Hoje nós gravamos aqui agora a lição de número 9 e vocês já têm gravado aí, vocês já têm disponível para assistir desde a lição de número 1. Eu recomendo que vocês assistam todas as lições, todos os vídeos e procure repensar na sua vida, que nós não estamos aqui inventando nada, nós estamos seguindo a palavra de Deus, estamos seguindo o ide que Jesus disse, né? Ide pregai o evangelho a todas as pessoas, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, pense nessa promessa e aceite essa salvação que ainda está disponível para nós hoje, tá? Esse é o meu desejo para todos vocês. E aqui ainda vamos fazer a recapitulação de tudo que nós estudamos nesta lição de número 9. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então o homem se tornou alma vivente. Alma na Bíblia é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. Jesus a considerou como um sono. Os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga, o corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta a Deus. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus, tá? Então essa foi a recapitulação do nosso estudo de hoje. Nós despedimos neste momento desejando que a paz do nosso Senhor esteja no seu lar, com toda a sua família, tá? E aqui nós despedimos dos nossos auxiliares, o Vicente que está ali nos auxiliando também, com essa iluminação que ele coloca aqui para nós, está ali como nos auxiliando o tempo todo. Então tenham todos uma feliz semana, tá? E até o nosso próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhar, porque assim vocês estão nos ajudando a